Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Fala aí, espartanos, grande prazer em ver vocês aqui novamente. Agora finalmente pude voltar a usar a minha câmera aqui mais profissional para gravar em vez da minha webcam, então agora a qualidade da imagem deve ficar bem melhor nesse vídeo, onde eu quero trazer uma notícia aí, mano, que tá bombando hoje, cara. E realmente é um negócio aqui que deu o que falar, que eu já vou falar pra vocês. Antes eu só quero anunciar que hoje vai ter a live do show do Fifão, exatamente. Já malhou a sua ID, já malhou tua gamer tag, jogou bastante. Então se prepara que hoje é o dia que você vai poder passar vergonha, hein? Vai ser lá no canal secundário, o link do canal secundário tá aqui na descrição e a live vai ser por volta das 7h30 da noite. Então eu vejo vocês aí mais tarde, beleza? A segunda coisa que eu quero falar antes de ir direto aqui pra notícia é que sim, tem muita gente do Xbox que segue aqui o canal que pediu para dar uma atenção especial e também repassar mais notícias do Xbox. Então muita gente pediu para eu falar a respeito da possibilidade do lançamento do Series S, que seria então um console um pouco mais fraco, uma versão um pouco mais acessível para quem não tiver tanta grana, para consoles de próxima geração, pedindo para explicar como poderia ser a tecnologia e refutar algumas coisas que algumas pessoas vêm dizendo, né, sobre comparação de teraflops. Enfim, eu vou fazer esse vídeo, mas eu peço pela colaboração aqui no canal. Nunca se esqueça de deixar o seu like e apoiar a qualidade do conteúdo, não a notícia. Vamos lá então, vamos falar a respeito do que aconteceu. Ontem teve um podcast, mais precisamente aí há 13 horas atrás, onde um dos ex-designers, né, da Sony, que trabalhou aí em alguns projetos até que bastante interessantes, como o Wipeout, também teve lá o jogo da Guerrilla Games, né? E esse cara já fez alguns pronunciamentos anteriormente, e é como eu falo, da mesma forma que a gente, por exemplo, considera, né, o que desenvolvedores estão falando bem a respeito do PlayStation 5, a gente lembra que a última entrevista polêmica foi daquele desenvolvedor lá da Crytek, que ele afirmou que o Series X teria alguns gargalos, né, que poderiam prejudicar o console por causa da memória fragmentada. E hoje a gente tem também um papo de um cara que tá falando agora mais pro lado do PlayStation 5. Então, é o que eu já falei nos outros vídeos, né? A gente tá vendo opiniões de desenvolvedores, mas a prova está no gosto do pudim. Então, vamos considerar aqui o que ele tá falando e ver mais ou menos o que a gente pode esperar para essa geração. O Chris Granell, ele fez uma afirmação aqui, de acordo com a matéria aqui do site, que o Ray Tracing do PlayStation 5 seria um pouco mais problemático, né, em relação ao Series X por causa do número de unidades computacionais reduzido. E muito embora o desenvolvedor da Crytek tenha explicado para nós, né, que quanto menor o número de CUs sendo trabalhadas, mais fácil é no desenvolvimento, também é nítido que se você tiver mais CUs, você matematicamente vai ter mais números computacionais, você vai ter uma capacidade a mais, mesmo que dê um pouco mais de trabalho para você fazer ali a programação. Então, se souber utilizar bem, você eventualmente vai conseguir tirar e extrair um pouco mais de poder por esse método. E é isso que o Chris aparentemente explicou nesse podcast de acordo com essa notícia, onde, abre aspas, ele diz: a grande diferença é realmente a quantidade de unidades computacionais, que é muito, muito grande quando começas a olhar para o Ray Tracing em tempo real e coisas como essas. E aí o que seria a próxima afirmação dele logo embaixo, né? Abre aspas novamente. Onde a PlayStation 5 poderá ter problemas é em alguns daqueles grandes jogos third party, como jogos de mundo aberto. Então vale lembrar que, de acordo com as afirmações, né, que o site diz aqui que ele fez, ele estaria dizendo que quando se aplica o Ray Tracing, né, nessa equação aí dos games, o PlayStation 5 pode ter um gargalo por causa da contagem das CUs. Se a gente parar para pensar por esse lado, né, que o Mark Cerny também não falou muito ali a respeito do Ray Tracing, né? Ele realmente não elucidou muito ali aquela questão,
o que a Sony garantiu é que o PlayStation 5 teria o Ray Tracing por hardware, né? O que, obviamente, é bem melhor do que o Ray Tracing simulado ali via software. E aí, de acordo aqui com o site, ele disse que o Chris falou que existe apenas um console de próxima geração que será capaz de rodar Ray Tracing em tempo real, se referindo ali ao Series X. Como eu falei para vocês, né, nem tudo são flores. Não dá para dizer que isso aqui é 100% confirmado, que realmente vai ser assim. Mas aí entra um ponto um pouco contraditório. E lembrando, isso aqui que eu vou mostrar para vocês não é para dizer ou invalidar o que ele falou, tá? Porque isso aqui é uma possibilidade? A partir do momento que a gente não sabe todas as especificações, a partir do momento que o Stern foi lá e não botou tudo na mesa que a gente precisava saber, fica muito difícil a gente realmente poder dizer o que é fato ou não. Então a gente vai analisando as opiniões dos desenvolvedores para ter uma noção do que pode acontecer, porque obviamente tem coisas negativas que as empresas não falam logo de cara. É bom sempre avaliar as duas coisas, e nesse momento a gente está avaliando o lado dos desenvolvedores. Da mesma forma que a gente viu muitos desenvolvedores, a grande maioria na verdade, rasgando o PlayStation 5 de elogios, também tem que analisar o lado negativo. Não adianta tampar o olho que nem faz muita gente aí do lado do Xbox quando sai notícia falando da questão do Xbox, tentando denegrir o cara, falando que é fanboy daquilo e isso. Não adianta, o cara pode gostar do console que ele quiser, pode ser ex de lugar que ele quiser, mas o cara tem um currículo, o cara estudou para aquilo, e o Chris, obviamente, é um cara que tem já um certo currículo, né? Então, uma coisa que ele fala aí com certeza vai fazer sentido, né? Afinal de contas, nem todo console é perfeito. Mas eu fiz uma pequena investigação no Twitter do Chris e adivinha só, ele informa que muitos blogs, muitos sites estão distorcendo as falas em relação a essa questão. Existe um tweet aqui que ele fez onde ele diz basicamente isso, ó. Bem, parece que alguns blogs já me citaram incorretamente. E também alguns fóruns estão dizendo outras coisas. Vou deixar isso com eles, né? Tudo o que você precisa fazer é ouvir de volta e ver o que eu realmente disse, se referindo àquele podcast que inclusive eu tô deixando aqui na descrição. E aí vem um usuário aqui em seguida respondendo ele, pedindo para ele dedurar quem foi, né? Pelo menos mencionar alguns desses sites e blogs que estariam distorcendo o que ele falou na notícia. Ele nomeou um desses sites que falou a respeito dele, e aí o Chris falou que ele tem certeza de que ele não disse nada disso. E ele ainda acrescenta que se os consoles atuais estão bem, né, rodando os jogos em mundo aberto, o poder e a capacidade do PlayStation 5 não vão ser problema para isso. Provavelmente ele se refere ao fato de que muitos sites estão tentando dar a entender que o PlayStation 5 vai ter problemas em jogos de mundo aberto grandes de forma natural, sendo que pelo menos o que eu entendi aqui, que talvez ele esteja criticando, é que ele está se referindo ao momento em que você liga o Ray Tracing nesses jogos, e a gente sabe que o Ray Tracing é um negócio que pesa mais mesmo no processamento, e é o que eu particularmente, olhando aqui as notícias e os dados até esse momento, entendi que foi o que ele quis dizer. Então eu acho que o que ele está criticando aqui é que tem site repassando notícia dizendo que o PlayStation 5 teria problemas nos jogos de mundo aberto grandes, né? Tipo, dando a entender que ele não conseguiria processar as informações desses games tão bem quanto o Series X. Eu acho que é uma coisa que não teria muita noção de se dizer, né? Haja visto que a diferença de poder computacional do PlayStation 5 pro Series X é de só 16%, cara. Então, tipo, não tem uma larga escala de vantagem como o One X tinha em cima do PlayStation 4 Pro de 42%, para você realmente ter uma carga a mais de força para ter algo muito diferente. Não, né? A gente sabe que não vai dar para esperar uma coisa muito diferente com apenas 16% de poder. Então eu acho que realmente é com relação a isso. E um outro ponto também que eu vi nesses sites aqui, incluindo na Eurogamer, é que eles afirmam que ele tem acesso, ou teve, né, trabalhou com algum kit de desenvolvimento do PlayStation 5. E aí, olhando no Twitter dele, teve um usuário que disse: "Pô, cara, estão falando que você tem acesso a um kit de desenvolvimento do PlayStation 5, isso é verdade?" E ele responde claramente: "Não." E aí entra aquela questão, né? Porque no caso do Ali Saleh, que foi o cara da Crytek, teve muita gente do Xbox tentando desmerecer o cara, dizendo que ele não podia opinar porque supostamente ele não teria o kit de desenvolvimento
do Series X, que é uma afirmação que não se pode confirmar, porque até onde se sabe as empresas elas distribuem os kits dela para várias desenvolvedoras, vários estúdios third party também, justamente para que eles possam começar a ter uma assimilação com aquele hardware novo. Agora, vou ser eu aqui, mau caráter, e ficar distorcendo as coisas, tentar diminuir os caras como o pessoal de lá faz quando é uma notícia do Xbox? De forma alguma. Vamos supor que ele agora seja um fanboy de Xbox e tá tecendo as críticas dele. Cara, mesmo assim, ele tem um currículo nas costas em cima disso. Mesmo que ele tenha um certo viés, pode ser que parte do que ele poderia ter dito aqui, né, de acordo com os sites, realmente proceda, tá? E aí seria um ponto negativo pro lado do PlayStation 5, o que eu não acho que vai invalidar o console, assim como não invalidaria o Series X, mesmo que ele tenha aquele gargalo de memória e tenha problemas ali para fazer a programação, de conseguir usar todos os 12 teraflops. Ainda assim são consoles poderosíssimos e eu tenho certeza que ninguém vai sair perdendo se comprar qualquer um deles em termos de qualidade de processamento, ok? Bom, então, por hora, isso é tudo que tem aqui da notícia, né? Se você quiser ouvir o podcast, você entende inglês, ouve aí, tá aqui na descrição. Eu ainda vou ouvir tudo. Se eu perceber alguma alteração, coisa do tipo, eu aviso vocês aqui também. Mas tá aí, né? Uma notícia que talvez não seja tão agradável aí pro público da Sony, incluindo eu mesmo nele. Vamos ver aí o que vai acontecer, então. Você gostou da qualidade do vídeo? Então deixa aí o seu like. Não se esqueça de comentar e dar a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.